ano muda, a gente quer novas metas, a gente planeja, ao longo do ano a gente esquece delas, passa o tempo e tudo fica igual. Vamos conversar sobre construção de metas de maneira efetiva, para começar o ano, desenvolver metas que sejam factíveis, que sejam realistas e que no fim do ano você consiga olhar para trás e perceber que conseguiu alcançar essas metas? Olá, eu sou a Laura Bertolin, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E agora, novidade em primeira mão para você que me acompanha aqui no canal, sou professora também. Fui convidada para virar professora de uma pós-graduação e tô muito animada, tô muito feliz com essa notícia, já compartilhando com vocês então. Mas vamos lá que esse vídeo rende muito assunto e é algo muito atual. Eu vejo nos meus atendimentos, eu vejo no dia a dia, esse momento do ano é um momento em que todo mundo tá falando sobre metas, todo mundo vem com aquela energia, com aquela esperança, motivado para construir um ano diferente. Mas no meio do caminho a gente acaba se perdendo porque a gente não sabe como construir metas, a gente não sabe como revisitar essas metas ao longo do ano. Então, vamos falar sobre esse assunto super importante. O que eu vejo, gente, já de antemão falando para vocês, é que muitas vezes a gente define metas, se cobra depois na hora de revisitar essas metas, do tipo, eu não tenho disciplina para realizar, eu não tenho motivação para realizar, eu não realizo, eu não concretizo essas metas porque eu não consigo. E na verdade tem, às vezes, outras explicações envolvidas e não necessariamente simplesmente uma questão de motivação. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Muitas vezes a gente começa errado. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de pessoa que chega e fala assim: eu quero emagrecer 20 quilos em 2 meses. Tem gente que emagrece 20 quilos em 2 meses, mas é uma meta que parece para você que tá aí do outro lado realista? Uma pessoa que tá estagnada, com peso estagnado há muito tempo, que tem várias questões para trabalhar. Tem que trabalhar alimentação, tem que trabalhar exercício físico, não faz. É factível a gente pensar nessa pessoa já ter uma meta de emagrecer 20 quilos em 2 meses? Ou outro extremo, né? A pessoa não estuda, ela não tem o hábito de estudar, mas ela vai e define a meta de estudar 3 horas por dia, todos os dias, sendo que ela trabalha também o dia inteiro, e hoje ela não está acostumada nem a estudar 30 minutos. Parece para vocês uma meta tranquila de realizar? Porque para mim não parece. Então a gente muitas vezes faz isso, a gente já começa errado. A gente já pensa: "Bom, eu quero começar a me exercitar, então eu vou me exercitar 6 vezes na semana, eu faço 1 hora de musculação, 40 minutos de cardio, e aí pronto, eu faço tudo isso, vou a pé pra academia, volto". Tem chance de eu conseguir? Tem chance, mas assim, se eu não tô habituada nem a fazer 30 minutos de exercício, eu tô querendo colocar, sabe, uma meta muito maior do que essa, já 6 vezes na semana. E eu começo a perceber nos meus atendimentos, mas fora deles também, que é isso que geralmente a gente faz. A gente projeta lá na frente a realidade que a gente gostaria. E que legal, que bom, né, que a gente consegue sonhar, almejar isso, e a gente pode conseguir. Mas muitas vezes a gente começa errado quando a gente esquece que a gente precisa dar pequenos passos para aí a gente poder seguir caminhando. Então tá bom, eu posso chegar em algum momento nesses 6 dias na semana, 1 hora de musculação, 40 minutos de cardio, nesse ideal, eu posso chegar. Mas agora, se eu nem saio de casa para fazer uma caminhada, para dar uma volta no quarteirão, talvez eu possa enxugar esse objetivo. Talvez eu possa pensar em passos, né, em degraus nessa escada. Um primeiro degrau poderia ser ir à academia, fazer musculação, 30 minutos e 20 minutos de cardio, 3 vezes na semana. Vocês entendem que é muito mais possível dessa maneira? Então a gente muitas vezes já começa errado. Por isso que no fim do ano a gente olha as nossas metas e pensa: caramba, eu não alcancei nada. Mas é claro, eu quis ir do 0 para o 100 muito rápido. E assim, a gente precisa de tempo para construção de hábito e não aquilo dos 21 dias, tá, gente? Porque isso não tem comprovação, a gente não tem comprovação para essa história. Alguém um belo dia falou: a gente demora 21 dias para construir um hábito. E aí a gente, né, o senso comum, acatou essa ideia. Mas não é sobre isso, porque cada pessoa vai ter o seu tempo, depende da dificuldade do hábito.
depende do cérebro dessa pessoa. Mas assim, para além disso, na verdade, o que a gente precisa é conseguir ir se habituando a essa nova realidade, construindo comportamentos que colaborem para que eu desenvolva esse hábito. Então, por exemplo, eu quero parar de fumar. Esse é o meu objetivo. Como eu vou fazer isso? Ah, eu vou continuar convivendo o dia inteiro com pessoas que fumam o dia inteiro, eu vou continuar sem me exercitar, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Não, eu preciso mudar o meu ambiente também para facilitar a inserção desse novo hábito. Então a gente precisa olhar para todo esse macro antes de só pensar num objetivo, né, numa meta nova. Não é só sobre isso. Dito tudo isso, primeiro, então, fica claro que a gente precisa conseguir entender qual é a meta que a gente está estipulando. E eu gosto de um acrônimo que se chama acrônimo SMART. Eu não sei se você que está me assistindo agora já ouviu falar. Mas o que é esse acrônimo? Ele quer dizer que quando a gente define metas, a gente não só define aleatoriamente, a gente segue algumas especificidades, alguns critérios. Dentre esses critérios, o primeiro é a meta ser específica. Então tá específico, eu consigo entender o que eu tô buscando? Então, exemplo, um exemplo muito padrão, assim, muitas pessoas falam, a minha meta é desenvolver o meu autoconhecimento. Mas o que que é o autoconhecimento? Você consegue me dizer o que que é isso? É muito amplo, a gente precisa especificar essa meta. Por exemplo, a minha meta é conseguir conversar com as minhas amigas sobre as minhas dificuldades. A minha meta é entender, nomear quais são as minhas emoções. A minha meta é não reagir impulsivamente quando eu sentir raiva. Vocês entendem? Aqui a gente está especificando. Ter autoconhecimento. É muito amplo, é uma meta que não diz muita coisa. Segundo critério, é ser uma meta mensurável. Eu consigo mensurar esse objetivo? Então, quando eu especifico, eu consigo mensurar se eu estou caminhando. Então, nesse exemplo do estudo, eu vou estudar 5 vezes na semana, 30 minutos. Então, isso é mensurável. Outra coisa é ser atingível, que era isso que a gente estava falando agora, né? Então, é possível atingir essa meta? Terceira coisa, né? A quarta coisa, já me perdi aqui nos números, mas vocês estão entendendo. É ser relevante. É relevante, porque precisa ser relevante para mim. E quando eu falo de relevância, eu falo de essa meta ser significativa para mim. Também estar alinhada aos meus valores, gente. Isso é muito importante. Nos tempos de hoje, tá aí também onde muitas vezes a gente erra. Nos tempos de hoje, que a gente tem blogueiras, influencers o tempo inteiro, aí também atravessando a gente com os hábitos delas, com as rotinas delas, isso faz com que muitas vezes a gente construa a nossa rotina, os nossos objetivos com base na vida dos outros. Então, muitas vezes a gente vai olhar, a gente não tá conseguindo caminhar em direção às nossas metas, porque as nossas metas foram definidas por outras pessoas. Então, assim, você tá vendo a blogueira que levanta 4:30 da manhã, ela faz o super coffee dela, tô fazendo uma propaganda aqui, né? Mas enfim, ela faz o café dela super faturado, e aí ela vai correr, depois ela vai nadar, depois ela faz musculação, e aí ela passa o dia inteiro engajada nessa rotina. E às vezes, assim, nem é a realidade que eu quero construir. Às vezes a realidade que eu quero construir é crescer na minha profissão, mas também ter uma vida ativa. Então, às vezes, o que eu quero é caminhar no parque, às vezes o que eu quero é fazer musculação 3 vezes na semana, mas eu não quero correr, nadar, fazer musculação e caminhar no parque e depois, sabe? Eu não quero, às vezes essa é a realidade de outra pessoa. Às vezes essa é a realidade que ela construiu, mas eu tô aqui sendo atravessada pelas coisas que eu tô vendo e desenvolvo esses objetivos com base nisso. E é por isso que eu não concretizo, porque não são os meus objetivos, são os objetivos que eu construí a partir da realidade que eu estava vendo de outra pessoa. Então, esses objetivos também precisam estar alinhados com os nossos valores. E que você que está aí do outro lado não se esqueça disso. Olha para dentro, sabe? Nossa, por que que eu não alcancei os meus objetivos do ano passado? Porque às vezes eles nem faziam mais sentido pra você. Às vezes, né? Pode ser que eles nunca tenham feito sentido pra você. Pode ser que eles tenham parado de fazer sentido no meio do caminho e você talvez não tenha percebido. Muitas coisas. Então, assim, esse objetivo precisa ser realista e relevante pra você.
Além disso, né, a última letra do nosso acrônimo SMART, que é a T, precisa ser delimitada no tempo, essa meta. Então, assim, não é uma meta aleatória, ela precisa ser delimitada no tempo. Até quando eu quero atingir isso? Então, quando a gente define metas para o ano, a gente está definindo delimitada no tempo, porque a gente precisa conseguir olhar e entender onde eu quero chegar, conseguir olhar para trás e entender onde eu estou nesse percurso. Senão a gente não consegue definir nada, né? Então, assim, essa coisa do desenvolver autoconhecimento. Eu vou olhar no fim do ano essa meta e ela não me diz nada. Eu não vou nem saber qual é o critério que eu vou usar para dizer se eu atingi, se eu não atingi, se eu tô no meio do caminho. Então, por isso que a gente precisa tomar esses cuidados. Faz sentido para vocês até agora, esse papo? Porque assim, eu gosto muito de falar sobre isso, sendo bem sincera, porque eu vejo que é super importante pra gente se manter engajado nas coisas, a gente ter metas, mas também muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, e é isso que faz com que no final das contas a gente fique desmotivado. E agora, gente, pausa pro cafezinho. A gente também precisa estruturar estratégias para alcançar esses hábitos. Por quê? A gente não vai só projetar onde a gente quer chegar. A gente vai pensar em como a gente pode caminhar para chegar lá. Então, é outra coisa. Se eu tenho o objetivo de, vamos lá, né? Já está específico, mensurável, delimitado no tempo. Então, é de estudar 30 minutos 5 vezes na semana, a partir de agora, né? Até o fim do ano, ter esse hábito. Beleza. O que eu preciso fazer para conseguir chegar lá? Vamos lá, né? Ajustar o ambiente, como a gente já falou. Então, eu vou organizar o meu cômodo, né? O meu escritório, o meu quarto, onde eu estudo. Eu vou ter uma agenda. Eu vou deixar separado, deixar anotado o que eu vou estudar naquele dia. Vou, sempre antes de estudar, preparar o meu cafezinho, por exemplo, porque pode ser um hábito gatilho que já vá mostrando para o nosso cérebro que a gente está começando a engrenar nesse estudo. Isso acontece, tá? Então, o café, o chá, arrumar o seu ambiente, tudo isso pode ir te avisando. Eu vou usar um aplicativo do celular que bloqueia os aplicativos para eu não usar. Eu vou usar a Pomodoro para poder me concentrar. Ou eu vou guardar o celular numa gaveta, deixar desligado. Eu vou estudar na primeira hora do dia, que é quando eu tenho mais motivação. Tudo isso é estratégia, é o como eu vou fazer para chegar lá. Então a gente vai limpar todas as barreiras nesse caminho para poder chegar onde a gente quer chegar. Não é simplesmente eu vou estudar. Eu vou estudar se esse for o meu objetivo e eu não pensar em nada, eu provavelmente vou falhar no meio do caminho e depois vou achar que é falta de disciplina minha ou de motivação. Mas na verdade eu não soube construir esse processo. Então, a gente vai caminhar estratégia por estratégia para poder limpar este percurso, limpar estes obstáculos, facilitar o processo para chegar nesse objetivo. Então, essas estratégias são o como. E a gente vai fazer isso para todos os objetivos que a gente tem. E não vai esquecer de olhar para esses objetivos ao longo do ano, que às vezes também é um erro comum nosso. A gente esquece deles, a gente deixa o objetivo para lá, né? Então eu construo a minha lista de objetivos para o ano e eu nunca mais olho para ela. E aí eu vou olhar de novo em dezembro e penso, caramba, nem sabia que eu tinha isso daqui. Eu não consegui atingir nada disso. Mas se eu esqueci, eu não atinjo mesmo. Se eu esqueci, eu não vou atingir. Então, esses são alguns passos para que as suas metas de 2025 elas saiam do papel. Tire suas metas do papel a partir do momento que você analisa criteriosamente essas metas, que você pensa com cuidado nelas. Então, dessa maneira, você vai conseguir efetivamente tirá-las do papel. Senão, vai ser mais um ano que você vai viver e no final do ano você vai ver que você não caminhou, que você não conseguiu e vai ainda vai trazer um auto-julgamento. Porque a gente atribui a gente não tenta entender, né, a nossa incapacidade, a nossa pouca autoeficácia, e nem sempre é sobre isso. Se você que tá aí do outro lado tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo para eu saber também se você gostou, se fez sentido para você. E também não esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é super importante para mim. Eu faço esse trabalho com o maior cuidado, com o maior carinho do mundo. E com frequência a gente tem novos vídeos. Espero que aqui esse ano também consiga cada vez mais aparecer por aqui. Se vocês tiverem também indicações de novos conteúdos que vocês queiram que eu traga também, eu sou super aberta.
E a gente se vê então no próximo vídeo. Boa sorte, boa construção de metas para você que tá aí do outro lado. As minhas eu já fiz.